estranhando? Fica assim não, tudo depende do referencial. Pensa nisso. E roda a vinheta antes que eu caia, né? Hora do Enem no ar, falando de geografia. Já pensou em discutir os rumos da política internacional e trabalhar pela paz? Existe um projeto da Universidade Federal Fluminense que te dá essa oportunidade. Ele é inspirado na Organização das Nações Unidas. O nome? ONU Júnior. E quem explica melhor é o próprio secretário-geral do projeto, Yuri Duarte, daqui a pouquinho. Porque antes, a gente revisa o conteúdo do Enem com a ajuda do professor Diomário Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Tranquilo? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Isso aí. Professor, quando o assunto é Brasil, quais são os temas mais importantes para se estudar para o Enem? Eu acho que o aluno deve pensar a partir das regiões brasileiras, o que se produz, a qualidade ambiental, o que impacto ambiental está acontecendo, como está acontecendo essa produção, o crescimento populacional. Isso eu acho que é fundamental. Bora ver uma questão que tem tudo a ver com isso? Chega mais, professor Rodrigo Passos. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem juntos aí. Vamos lá, então? Texto 1. O Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido, com baixo pH. O texto 2 diz o seguinte: o crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo de solos. Nos textos, são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em... Vamos lá, gente. A calagem é o ato de jogar calcário no solo. O calcário é de origem orgânica, é uma rocha sedimentar, ok? Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos grandes minas de calcário, principalmente na região de Botuverá. Então, o agricultor faz o preparo do solo, joga o calcário e isso vai mexer com a acidez do solo, ok? Isso chama-se calagem. Isso é uma das alternativas. A segunda alternativa é a hidroponia. Veja bem, gente, hidroponia não combina, né, com grandes áreas como são os tipos de plantação no Cerrado. Então, hidroponia é plantar apenas com água. Veja que aqui nós temos os canos, né? É plantação em pequena escala, em estufas. Isso nem combina com o Cerrado brasileiro. A terceira resposta poderia ser o terraceamento. Veja bem, o terraceamento é feito muito em áreas de montanhas, áreas de grandes morros. Isso aqui é um terraceamento na China para a plantação de arroz. Ele acompanha as curvas de nível, né, para que eu possa plantar de forma plana em áreas montanhosas. Então também não combina muito com o Cerrado brasileiro. Outra pergunta, digamos assim, outra possibilidade de resposta seria o cultivo orgânico. Também não é o caso do Cerrado. No Cerrado prevalecem as monoculturas, ok? Como prevalecem as monoculturas, não combina, né, com o Cerrado brasileiro esse tipo de cultura manual, cultura orgânica. E por último, a última resposta que poderia ser, seria a rotação de culturas, que, como eu já falei, também não combina com o Cerrado, porque no Cerrado nós temos o quê? Grandes monoculturas, ok? Então, só para ter uma ideia, nessa imagem nós temos 3 campos, a rotação de cultura no primeiro ano você planta no campo 1 cevada, depois deixa em repouso e planta trigo, por exemplo. Isso nem combina com o Cerrado, essa rotação de culturas. No Cerrado, nós temos grandes monoculturas, ok, gente? Vamos agora, então, com as características principais da agricultura no Cerrado brasileiro. Dá uma olhada aqui, ó. Vem comigo. Primeiro, se desenvolve muito do agronegócio. Como eu falei, 60% do agronegócio brasileiro é na região do Cerrado. O Cerrado cresce e desenvolve muito o agronegócio brasileiro. O Cerrado sozinho, 60% da produção de grãos. Aquilo que eu disse anteriormente, é muito forte. Soja e milho, os 2 principais produtos do Cerrado brasileiro, ok? Lembra disso. E, para fechar,
a principal forma de plantio é a monocultura. Então, isso aqui é um resuminho daquilo que eu já vinha falando durante essa questão, né? O agronegócio brasileiro depende do cerrado, 60% da produção de grãos sai do cerrado brasileiro, soja e milho são os principais grãos do cerrado e forma de plantio a monocultura. Poderíamos até chamar de plantation, grandes áreas de plantação de uma coisa só, ou só de soja, ou só de milho, eventualmente de algodão, ok? E outros tipos também de produção, beleza? Agora, então, para fechar, olha só, o principal potencial do cerrado poderia ser muito mais aproveitado se nós não tivéssemos problemas de transporte e de armazenamento. O cerrado poderia produzir mais, mas não produz em função do transporte e do armazenamento que nós temos problema. Nós não conseguimos armazenar, portanto, muitas vezes o produtor deixa mesmo de produzir, freia um pouco, segura um pouco a sua produção, porque para armazenar é difícil e para transportar também é difícil. Sai muito caro o transporte do cerrado para as grandes capitais brasileiras, para os grandes portos de exportação, isso tem um custo muito alto. Então, a produção do cerrado poderia ser maior ainda se nós tivéssemos uma melhor logística, tanto de transporte quanto de armazenamento, ok? E agora, vamos voltar lá então para a questão, né? Nos textos que foram apresentados, um fala dos diversos fatores e também do problema da acidez, né? E dos avanços científicos dos estudos. Então, a resposta dessa questão é a calagem, a diminuição, né, do pH do solo com o calcário, ok, gente? Valeu, obrigado. Boa, professor Rodrigo. Muito obrigado. Para acertar essa questão, a gente tem que conhecer todas essas tecnologias de preparo do solo? Não basta conhecer as tecnologias de preparo do solo, você tem que entender o que vem acontecendo em relação à agricultura, no mundo e no Brasil também. Em relação à Revolução Verde, a modernidade que a tecnologia hoje vem trazendo em relação à produção agrária. Além disso, eu tenho que saber as características de cada região do Brasil? Torna-se importante porque você vai entender o que está se produzindo, como está se produzindo, as condições climáticas que são favoráveis. Então, esse conhecimento é sempre bom você ter. Isso envolve conhecimentos das ciências da natureza também, tô certo? Sim, mas eu acho que algumas questões você pode relacionar com a biologia, com a química, porque, querendo ou não, quando você discute ecologia, você está discutindo os biomas também. Quando você está discutindo acidez e basicidade lá na química, você discute a questão do solo. Então, os saberes sempre estão se encontrando, e isso eu acho que é uma coisa importante. E como todo esse conhecimento faz diferença na nossa vida? Na nossa vida? A nossa alimentação, a nossa produção. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, as chamadas commodities, e tem muito a ver o quê? Com a produção econômica desse país. E na nossa sustentabilidade também, enquanto pessoa. De um modo geral, além do solo, quais os desafios que podem complicar a produção agrícola? Nós temos que pensar que o Brasil vem passando por um processo de expansão agrícola, né, a ampliação do território agricultável, já há um bom tempo. A partir dos anos 70, principalmente, né, os governos começam a orientar a necessidade de ocupar o centro-oeste e o norte do Brasil com tal atividade e com a população também. Agora, o que isso vai causar? Né? Você tem uma questão econômica sendo desenvolvida, mas o impacto ambiental imediatamente. O cerrado sofre com isso. O espaço do bioma do cerrado vem sendo reduzido muito por conta dessa expansão, né, da atividade agrária nessa região. Agora, o professor Rodrigo também lembrou que os problemas com transporte, armazenamento, acabam complicando também a produção agrícola. Isso é um gargalo? Claro, mas é um gargalo por quê? Primeiro que o Brasil é um país que tem uma extensão continental. E você está trabalhando com o cerrado na região centro-oeste e a agricultura está indo em direção à região norte. Olha a dificuldade que você tem da exportação, do mecanismo, dos caminhos para exportar, para vender, para distribuir dentro do próprio espaço territorial brasileiro. Então você tem estradas deficitárias, você tem a dificuldade de armazenamento, então precisamos ter um investimento maior nesse campo de infraestrutura ligada à questão agrária, da agricultura brasileira. O agronegócio sofre com as condições naturais, mas também pode causar problemas ao meio ambiente. Explica isso pra gente. Vamos pensar. Quando você está ampliando o teu espaço de produção e com tecnologia que o agronegócio tem, ele vai minimizando a questão de uma diminuição da quantidade de chuva, então você vai buscar outra forma de irrigação. Um solo, por exemplo, em regiões tropicais é um solo muito ácido, você vai buscar outros mecanismos de correção do solo. Quer dizer, você consegue, na medida que a tecnologia vem chegando, você vai criando alternativas a essas dificuldades. Agora, a questão ambiental é séria. Por quê? Você está ampliando o espaço produtivo, então você está diminuindo o bioma. Você, às vezes, pode estar até contaminando o próprio lençol freático também com o tipo de produto que você utiliza para combater algumas pragas. Quer dizer, você tem algumas situações que são bem sérias para nós. E como a gente pode solucionar esse problema? A solução perpassa o quê? Por equilíbrio da produção e com essa tecnologia. Hoje nós temos algumas alternativas em relação à agricultura.
Por exemplo, a agricultura orgânica. O que se alega hoje em dia é que ela não é capaz de dar sustentabilidade para todos nós. Mas aí é questão do quê? Do desenvolvimento, do investimento, do estudar e pesquisar mais. Então, a agricultura orgânica é uma alternativa ao que o agronegócio trabalha. Ou fortalecer cada vez mais o pequeno, a agricultura familiar, que atende o mercado local com outra característica menos nociva, menos agressiva no seu processo produtivo. A gente viu que a produção de soja e milho são as mais predominantes. Por que logo esses dois grãos? Temos que pensar que o mercado hoje, principalmente, ele está muito sedento disso. Soja, para além do consumo humano, serve como ração animal também. E o milho, basicamente, está dentro da nossa dieta alimentar. Em vários alimentos processados você encontra milho. Então você tem uma indústria que trabalha com alimento muito sedento desses dois produtos. Por isso, esse investimento do agronegócio muito grande nesses dois produtos. Que outros produtos também são importantes para o agronegócio brasileiro? Temos que destacar a questão do Brasil enquanto produtor de carne. Nosso rebanho, ele é grande, a capacidade produtiva hoje do Brasil é muito grande e as nossas exportações também. O Brasil é um grande país exportador de carne. Ou seja, a nossa pecuária cresce muito e com qualidade. E essa região do Cerrado, essa região do Centro-Oeste, ela vem sendo utilizada para essa produção também. Por que esse tema é tão importante para o Enem? Vamos pensar, o Enem tem que problematizar e pensar a realidade da expansão da economia brasileira e os impactos nas regiões. Então, quando você foca, uma questão como essa, relacionando região, desenvolvimento econômico e a ocupação humana, então ela abre o teu horizonte do pensar e do estudar a disciplina. Recapitulando, todo esse conteúdo a gente aprende em que ano? Dependendo muito da escola, mas basicamente na segunda série do ensino médio você consegue aprofundar essa discussão de geografia agrária. Se eu quiser aprender ainda mais sobre esse conteúdo, qual é a dica? Eu penso sempre que é importante você ver alguns documentários. E principalmente relacionando tecnologia, você pode pensar, por exemplo, O Mundo Segundo a Monsanto. Está no YouTube, aí você pode ver que tem uma discussão tecnológica muito importante. E sem contar buscar sites que relacionam Embrapa, Emater, que vai discutir, e são empresas brasileiras que trabalham com tecnologia no campo. Professor, muitíssimo obrigado pela presença e por toda a ajuda, viu? Volte sempre. Se você gosta de geopolítica, de debater ideias e sempre quis falar no plenário da Organização das Nações Unidas, seus problemas acabaram. A gente vai conhecer um projeto que reproduz a sensação de estar na ONU. É o ONU Júnior. E quem explica é o secretário-geral do projeto, Yuri Duarte. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, Yuri. Muito obrigado. E aí, conta pra gente o que é o ONU Júnior. O ONU Júnior é um projeto que nasceu visto que dentro do Brasil a gente tinha poucos estudantes que sabiam como funcionavam as relações internacionais. Então a gente começou com esse projeto voltado para esses alunos, tentando fazer com que eles aprendam sobre o que acontece no resto do mundo, enquanto, por outro lado, a escola ensina o resto. Pois é, o que os alunos aprendem com as simulações da ONU? Então, a gente tem vários temas que a ONU costuma discutir e alguns temas que a gente tenta trazer para o cenário brasileiro, de problemas que a gente tem, e o objetivo deles é discutir e chegar a uma resolução desse problema. A gente pode discutir desde questões como a Guerra do Congo, como questões de direitos trabalhistas das mulheres no Brasil. E quem está assistindo pode participar? Com certeza. Todo aluno de ensino médio pode se inscrever no ONU Júnior e participar dele. Todo ano a gente faz o evento por volta desse mês de outubro e novembro. O Enem está sempre preocupado com a defesa dos direitos humanos. E aí, o ONU Júnior também está de olho nisso? Com certeza. A ONU tem o comitê dela que discute os direitos humanos, que é o Conselho de Direitos Humanos. E o ONU Júnior, por sua vez, vem simulando esse comitê e alguns outros que também defendem os direitos humanos e discutem esses problemas, como, por exemplo, a defesa dos direitos dos LGBTs ou até mesmo as pessoas que não têm mais moradia devido aos desastres naturais. Então, os direitos humanos estão sempre dentro do ONU Júnior, além de a nossa organização respeitar todos eles. E como é o seu trabalho como secretário-geral? Assim como secretário-geral da ONU, que tem a função de fazer com que a organização continue funcionando para o que ela foi criada, que é manter a paz e segurança, eu, como secretário-geral do ONU Júnior, também tenho que fazer com que a organização continue fazendo aquilo que ela foi proposta, que é ensinar os alunos de ensino médio sobre as relações internacionais. E qual é a sua formação? Eu sou formado em Relações Internacionais. Como é o curso de Relações Internacionais? Conta um pouco pra gente. Olha, a gente discute e aprende um pouco sobre tudo o que acontece no mundo. A gente aprende um pouco de direito, um pouco de política, um pouco de economia. A gente junta isso tudo e constrói como o Brasil e como o mundo funcionam e como essa relação é feita. E era o que você esperava?
O curso de Relações Internacionais era o que eu esperava justamente por conta das simulações. Eu já tinha simulado antes de começar a escolher o meu curso quando eu fui prestar vestibular. Então, quando eu escolhi Relações Internacionais, eu já sabia bem o que eu queria. Opa, prestar o vestibular, você fez o Enem? 2 vezes. Eita, 2 vezes? Eu fiz no segundo ano para me preparar, para saber quanto tempo eu ia ter de prova e como era a questão da pressão da prova. E no terceiro ano eu repeti a prova com mais tranquilidade, já sabendo como funcionava, e consegui entrar na universidade. E para ser secretário-geral do ONU Júnior, tem que ser formado em Relações Internacionais? Não necessariamente. A gente tem alunos na nossa organização que são dos mais diversos cursos. Ciência política, economia, direito. Todo curso pode participar do ONU Júnior. Mas lembrando que o ONU Júnior não é formado só do secretário-geral. A gente tem vários membros da organização que estão ali para ajudar na montagem desse evento, que é sobre relações internacionais, e por isso a gente tenta fazer com que o corpo, junto, monte o evento da melhor maneira possível. E como está o mercado de trabalho para quem se forma em Relações Internacionais? O profissional de Relações Internacionais hoje ele é formado em diversas áreas, né? A gente aprende um pouco de direito, um pouco de economia, um pouco de política. Então, cada vez mais as empresas estão vendo o profissional de Relações Internacionais como assumir alguns cargos que anteriormente eram assumidos por outras pessoas com outras formações. Normalmente, por exemplo, as multinacionais prefeririam um economista para lidar com as transações internacionais. Mas hoje o profissional de Relações Internacionais está muito mais próximo do que essas empresas buscam do que antigamente. Há quanto tempo você participa do ONU Júnior? Eu participo do ONU Júnior há 7 anos. Eu comecei no ensino médio como delegado, me apaixonei pelo evento e como ele funciona, continuei participando dos debates dos comitês como diretor e hoje em dia eu sou secretário-geral. Caramba, e como é o seu dia a dia lá? O dia a dia é basicamente de a gente fazer tudo dar certo. A gente tá por cima de todos os comitês e enxergar todos os problemas que eles possam vir a ter e resolver o mais rápido possível. Além de que a gente lida com pessoas. Então, um evento que tem que ter essa proximidade pessoal e a gente tem que saber o que cada um precisa e o que cada um tá passando para a gente poder fazer um debate que, além de aprender, seja divertido para todo mundo. E qual o seu conselho como secretário-geral do ONU Júnior para quem está se preparando para o Enem e está assistindo a gente agora? Eu acho que o Enem, você tem que estudar para o Enem, só que existem outras maneiras de você estudar que não sejam pegar o papel e a caneta e o livro. As simulações estão aí para provar isso. Eu aprendi muita coisa com as simulações de uma maneira muito divertida. Então, eu acho que para não ficar cansativo no estudo do Enem, a melhor coisa é a gente tentar aprender das mais diversas formas. E algum conselho para quem quer saber um pouco mais sobre diplomacia, relações internacionais, Nações Unidas? Olha, o site da ONU Brasil é o mais indicado para quem quer responder todas essas perguntas. E ainda mais eu indico a leitura da Carta dos Direitos Humanos Universais, que são muito importantes para o Enem. Agora, só entre a gente, tem algum caso, assim, curioso que você pode contar sobre o seu trabalho, só aqui entre a gente? Olha, todo ano a gente tem uma curiosidade que os delegados, eles não sabem o que a gente está preparando para eles. Então, todo ano tem uma surpresinha. Eu posso te contar o que é para o ONU Júnior desse ano, mas já que ele não aconteceu, eu não posso revelar para todo mundo. Mas a gente sempre prepara uma surpresinha para os delegados, que todo ano é diferente e que todo ano eles só descobrem quando chegam lá. Quantos são os membros do ONU Júnior? Atualmente, nosso secretariado é composto por 6 pessoas. Os membros da organização somos 53. Somado com os delegados, damos mais de 300. E você fica o tempo todo aqui no Brasil? Você trabalha daqui? Sim, eu trabalho daqui com o pessoal daqui, tentando fazer com que o evento seja daqui. Assim como em outras partes do Brasil, tem outros eventos voltados para a mesma coisa. Então, em todo mundo, em cada país, existe um modelo das Nações Unidas. O ONU Júnior só acontece por aqui, mas se você procurar bem em todo país e em todo mundo, você vai encontrar um modelo que vai te satisfazer. E você viaja muito? Não. Não tem tempo? Não, é porque o ONU Júnior, ele não é o meu trabalho, né? Eu sou voluntário do ONU Júnior, eu não recebo nada para estar fazendo o evento. Eu tenho um outro serviço, que é o meu serviço de verdade, né? Que eu trabalho com política, mas que o ONU Júnior, ele não me proporciona isso. A gente normalmente envia delegados do ONU Júnior para uma reunião que tem na ONU todo ano, que é o UN for Moon, que é mais para discutir as regras do evento e tentar fazer com que o mundo todo esteja, assim, seguindo os mesmos parâmetros. Porque já que é um modelo da ONU, a gente não pode se distanciar do que a ONU tá planejando, tá querendo para o ensino. E o que é um delegado?
O delegado é o aluno de ensino médio que está se inscrevendo para participar do debate. O que ele faz? Ele representa um país, necessariamente, dentro de um comitê específico. Então, ele vai discutir a política externa daquele país dentro daquele assunto. Então, ele é como se fosse um delegado da ONU representando aquele país. E quais são os requisitos para participar do ONU Júnior? Tem uma idade limite? Não, a gente não trabalha com a questão da idade, a gente trabalha com a questão da escolaridade. Todo aluno de ensino médio pode participar, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, sem restrição de idade. E quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro são que o ONU Júnior, além dessa 15ª edição, seja um sucesso, ele continue aí ensinando muito mais jovens por muito tempo. E para você, depois do ONU Júnior, pensa em ir para a ONU? Eu penso em ir para a ONU, sim. Eu me encontrei nesse mundo e eu planejo, sim, que a minha carreira chegue até lá. Um processo que a gente vai fazer com cuidado para que nada seja antes do tempo necessário. Yuri, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Obrigado a você. Muito obrigado. Tá vendo, pessoal? Você também quer fazer parte da construção de um mundo melhor e mais aberto para a reflexão? O Enem é o primeiro passo, então foca no estudo e até a próxima. Você que está no ensino médio, tá chegando o Enem. Eu sei que tá cansativo, eu sei que você estudou o ano inteiro, mas agora tá mais perto do que nunca. Seu sonho de entrar na universidade tá aí, pertinho de você. Nesse momento, é o momento de você continuar estudando, mas ao mesmo tempo, é o momento de começar a relaxar e encontrar outras maneiras de estudar. Não é sempre com o papel, a caneta e o livro que você vai aprender. Você tem outras formas de aprender, inclusive com a hora do Enem. Então tem maneiras mais divertidas de você aprender e passar no Enem sem precisar ficar trancado dentro de casa com um livro e uma caneta. Então, para você, eu desejo boa sorte e não pare de confiar em você, porque é o mais importante durante a prova do Enem.